E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quill Podcast, aqui William na área. E nesse episódio a gente vai acompanhar o 5º capítulo do mangá de Kimetsu no Yaiba. Então, para você que acabou de nos ouvir aí no YouTube ou aí no Spotify ou no Facebook até, né, eu já peço você para curtir a nossa página aí no Facebook e acompanhar o nosso podcast. Bom, no nosso podcast aqui a gente acompanha um mangá de Kimetsu no Yaiba, dentre outros também, então é muito importante você deixar a sua sugestão aí nos comentários para a gente acompanhar juntos aqui vários mangás e comentar também animes entre filmes e séries e muito mais. Bom, no 5º capítulo, né, a gente vai começar aqui a história do que se passa no mangá. Mas antes disso, né, eu vou resumir para vocês aqui rapidinho do que se trata a história, para quem não conhece, né, isso é muito importante, que vale a pena dar uma chance para esse mangá. Também o anime, né, claro, eu recomendo. Mas o que aconteceu? Do que se trata a história primeiramente, né? Primeiro vou dizer para vocês aqui o nome da autora, né, que se chama Koyoharu Gotoji. E é o nome, né, do mangá é Kimetsu no Yaiba. Bom, a história ela se trata de um jovem, né, bondoso, e ele vivia com a sua família, né, numa montanha, separado um pouco assim da sociedade, vamos dizer assim. E um certo dia ele saiu de casa para trabalhar e tal, para ajudar a família de certa forma. E deixa a família toda em casa, né? E aí ele fica sabendo de uma história, né? No decorrer do caminho ele passa um dia fora e acaba dormindo na casa de um senhor, e ele fica sabendo da história de um demônio, que existia um demônio comedor de humanos. E aí, ao chegar na sua casa no outro dia, ele encontra a família dele massacrada. E aí começa, né, a jornada dele. Por quê? Porque ele encontra, né, uma das suas irmãs, e ela tinha sobrevivido. E aí ele corre para procurar um médico, e ele indo, né, à procura de um médico, acaba percebendo que ela não está normal. Por quê? Porque ela, de repente, há um ataque de fúria para ela, e aí ele percebe que ela se transformou em um demônio. E aí começa, né, essa luta dele com ela. Ele tenta convencer ela para ela voltar assim, né, ela não deixar ser controlada por esse instinto. E aí, de certa forma, ele consegue, né, trazer um pouco de sanidade para sua irmã. E aí há um encontro dele com um matador de demônios. E aí a história começa, né? O grande desafio dele, que seria procurar um médico para ela, para curar a sua irmã primeiro, né, porque ela estava quase morrendo, porém a sua irmã se transforma em um demônio. Então a jornada dele seria procurar um jeito de curar a irmã dele, para voltar ao normal, para torná-la humana de novo. E aí, depois desse encontro com esse jovem, o jovem, depois de lutar com ele, querer matar a irmã dele por ela ser um demônio, pois esse jovem era um matador de demônios, e eu já expliquei isso, né? A gente já contou, né, um pouco da história nos outros episódios aqui do podcast. E bom, e aí vai passando o capítulo e outros capítulos, e aí até que chega num determinado capítulo que ele ouve, né, esse pedido do jovem, que fala para ele procurar um velho. E aí ele vai procurar esse velho, e o jovem caçador, matador de demônios, que é o Gil, né, ele diz pro velho lá, antes do Tanjiro encontrar o velho, falando para ele, pedindo para ele, né, se humilhando, pedindo humildemente que ele treinasse o Tanjiro, que ele tinha futuro, né, que ele via um futuro no Tanjiro, e cuidasse da irmã dele também. E explicou para ele toda a situação, que a irmã dele era um demônio, porém
ela não atacaria outros humanos. E aí houve esse encontro, né, do Tanjiro com esse velho, e esse velho treinou o Tanjiro, continuou treinando o Tanjiro, e ele lançou para o Tanjiro um desafio, depois que ele tinha sido reconhecido por esse velho, que seria cortar uma rocha ao meio. E aí, né, que aconteceu no 4º capítulo, o Tanjiro continuando o seu treinamento, enquanto a sua irmã estava ali dormindo, né? Ela ficou bastante tempo inconsciente. Por quê? Porque anteriormente também eles enfrentaram um demônio. E aí gastou bastante energia, né? A sua irmã Nezuko, e ela ficou desacordada. Bom, aí vem o 5º capítulo, né? O Tanjiro com aquele desafio que seria cortar a rocha ao meio. E ele já estava quase desistindo, porque apesar do treinamento dele ser básico, os outros, né, treinamentos dele, que seria escapar de armadilhas para descer a montanha, né, que a montanha ela é alta e ela acaba sendo um lugar difícil de você respirar. E aí o velho ensina para ele toda a técnica de respiração que ajudaria ele e tal. E aí ele, com esse desafio de cortar a rocha, ele tem bastante dificuldade com isso. E aí, mesmo assim, ele ainda continuou com seu treinamento básico. E aí ele reclama, né? Nele reclamar, aparece esse jovem mascarado, mandando ele calar a boca e que ele não seria homem. E aí ele acaba enfrentando o Tanjiro ali de momento, parte para cima do Tanjiro, e o Tanjiro se perguntando quem seria ele, e termina o 4º capítulo aí. Bom, aí vem o 5º capítulo, né? O que acontece no 5º capítulo? Primeiro que eu tenho que dizer aqui, né, que o título do capítulo é Diário de Tanjiro, parte 2, né? Então o 4º capítulo era também um diário. E aí apresenta pra gente uma garota aqui na capa, né, inicial, que tem como título O Diário de Tanjiro. E essa garota, ela também tem uma máscara, só que ela não está usando a máscara como o outro jovem, né, que apareceu no 4º capítulo. Ela está com a máscara na cabeça, porém de lado. E aí já começa o capítulo com o Tanjiro bravo com esse jovem mascarado, perguntando para ele por que ele atacou ele assim do nada. E o jovem mascarado responde para ele que tinha que se perguntar, né, o que ele está fazendo. E o Tanjiro responde para ele que ele estava treinando. E aí ele manda o Tanjiro se levantar, né, porque ele tinha atacado o Tanjiro ficou ali, caído no chão, sentado, segurando a sua espada. E aí o Tanjiro levanta e ele fala para o Tanjiro atacá-lo, né? E aí o Tanjiro diz para ele que, mas você está usando uma espada de madeira e ele uma de verdade. E aí ele começa a rir, e o Tanjiro sem entender, né, por que ele está rindo. E ele já parte para cima do Tanjiro. E o Tanjiro recebe o ataque dele. E aí ele diz para o Tanjiro que está lisonjeado e agradece, né, pela preocupação que ele tem com ele. E dele achar que realmente pode machucar, né? E aí ele não precisa se preocupar. E aí mostra o Tanjiro enfrentando ele bem próximo assim do Tanjiro. E o Tanjiro defendendo com todas as forças dele. E ele diz para o Tanjiro que ele é mais forte que ele e que ele podia cortar aquela rocha. Tanto é que o Tanjiro pergunta, cortar a rocha? E aí ele explica, né, fala para o Tanjiro que ele não aprendeu nada e que ele não conseguiu transformar nada do que foi mostrado para ele em habilidades próprias. E aí especialmente aquela técnica de respiração que foi ensinada, né, pelo Rokotaki Sensei, a respiração concentrada.
E aí ele fala pro Tanjiro que ele apenas memorizou como algo trivial, que o corpo dele não experimentou por si próprio. E aí o Tanjiro pensou, né? E pensou assim com ele que se ele conhece o Orokotake Sensei e a respiração também. E aí, enquanto ele se questiona, ele se pergunta, né, a respeito do jovem mascarado. O jovem mascarado parte para cima dele e continua os seus ataques incessantemente, dizendo para ele que ele ia fazer a carne e o sangue se lembrarem, né, dessa sensação que ele ia fazer, né, com que nunca ele ia esquecer essas técnicas secretas que o Orokotake Sensei tinha ensinado. E aí, que ele ia implantá-las, né, nos ossos dele. E o Tanjiro responde, dizendo que ele está aprendendo, que ele está aprendendo todos os dias e que ele está dando o melhor, né, para aprendê-las com a própria vida. Mas naquele momento ele não sabia o que fazer, que ele não consegue ir em frente. E aí o jovem mascarado fala para ele seguir em frente, se ele é um homem, né, para ele seguir em frente. E aí ele não tem nenhuma escolha a não ser seguir em frente. Aí o Tanjiro ele toma um golpe dele, né, com a espada. E detalhe, né, ele tá com uma espada de madeira, o jovem mascarado. E aí ele acerta o Tanjiro no ombro, né, no ombro esquerdo. E aí fala pro Tanjiro o atacá-lo para ele deixar ele testemunhar o poder dele, né? E aí o Tanjiro dá aquele grito e parte para cima dele. E aí ele ataca de volta com um golpe, né, de baixo para cima, acertando o queixo do Tanjiro, até fazendo ele saltar do chão com esse golpe. E aí o Tanjiro cai assim à sua frente e ele já guarda a espada. E aí o Tanjiro fica desacordado. E aí aparece, né, essa garota, essa jovem que também tem uma máscara, e ele dizendo que ia deixar com ela agora. E aí o Tanjiro acorda, dizendo que aquele golpe, né, foi incrível, sem hesitação nenhuma, que ele tinha movimentos desnecessários, completamente limpo aquele golpe que ele tinha tomado, impressionado mesmo. E aí ele queria ser daquele jeito também, ele elogiando, né, o jovem mascarado. E aí ele afirma, né, ele pode fazê-lo, certo, né? Ele pergunta se pode fazê-lo. E esse movimento aí e aí a jovem, né, apareceu para ele e aí abaixa perto dele e responde para ele que com certeza ele pode fazê-lo. E aí ela estaria ali para testemunhar isso. E aí o Tanjiro observa ela, né, e pensa que ela é linda e pergunta quem que era ela. E aí ele começa, né, narrando como se fosse um diário mesmo, dizendo que a garota, né, se chama Makomo e o rapaz, né, que seria o jovem mascarado, se chama Sarrito. E aí ele começa a explicar, né, que a Makomo mostrou para ele os lugares onde que ele estava falhando e ajudou a ajustar os maus hábitos e os movimentos desnecessários dele. Agora, o porquê dela estar fazendo aquilo e de onde ela veio, ele não conseguiu obter essas respostas dela. E aí ela falava para ele, né, que todos eles amam o Orokotake Sensei, né, que é o velho lá que está treinando o Tanjiro. E aí o Tanjiro, né, na sua observação ali, ele fala que essa frase, a Makomo sempre dizia isso. E que os dois, eles não são irmãos, que eles parecem ter sido adotados pelo Orokotake Sensei. E aí ela diz para o Tanjiro, né, que existem outras crianças ali também.
que ele sempre vem assistir o Tanjiro. E o Tanjiro, né, fica na dúvida, né, do que ela está falando, meio que sem entender o que ela quis dizer com aquilo. E aí, nesse momento, ele fala, né, que a Makomo ela é uma garota que, diferente de todas as outras, e que as palavras dela são como enigmas, né, atrás de enigmas. E aí a Makomo começa a explicar para o Tanjiro a respeito da respiração concentrada, né, que ela é a aceleração do sangue em uma corrente sanguínea e da batida do coração. E dessa maneira a temperatura do corpo ela vai aumentar e que a pessoa será capaz de manter a forma humana e ser poderoso como um demônio. E aí que a pessoa ela continua explicando que a pessoa ela tem que aumentar a capacidade do pulmão e permitir, né, que a máxima quantidade de ar que a pessoa for capaz de segurar entre sua corrente sanguínea. E quando o seu sangue é acelerado, os seus ossos e músculos ele entram em modo de pânico. E quando o sangue ferver, a pessoa fica mais forte. E o Tanjiro, ele já pensa, né, que ele não entendeu nada. E aí ele pergunta para ela que como ele faz isso. E aí ela falou para ele que não vê outra maneira a não ser treinar. E aí já aparece o Tanjiro exausto, cansado, jogado ao chão, dizendo que os punhos, as pernas, os pés, ele sente como se eles estivessem prestes a ser arrancados. Pulmões, né, coração, que ele sente como se lâminas que foram irreparavelmente danificadas, mas que continuam sendo balançadas, né, mesmo assim. Então, ele diz, né, que ele não conseguiu ser capaz de derrotar o Sarrito. E aí mostra os dois lutando. E ele recebe o golpe do Sarrito e cai ao chão. E aí ele dizendo, né, que ele não tinha sido capaz de derrotar o Sarrito. Até que meio ano depois, então se passou meio ano, já mostra o Tanjiro com o cabelo um pouco mais comprido. E ele diz que naquele dia ele foi desafiar o Sarrito. E o Sarrito estava usando uma espada de verdade. E aí o Sarrito, né, já aparece desembainhando a sua espada, dizendo que depois de um ano que ele finalmente começou a ter a aparência de homem. E aí o Tanjiro já responde para ele dizendo que ele iria vencer. E aí a vitória é simples, né? Assim, continuando a sua narração, que o lado que for mais forte e mais rápido irá vencer. E aí vitória e derrota foram decididas em um instante. E aí o Sarrito se prepara para golpear o Tanjiro, e o Tanjiro também. E aí o Tanjiro o golpeia, e surpreendentemente o Tanjiro acerta a máscara do Sarrito. E aí ele narra que nesse dia, naquele instante, foi a primeira vez que a espada do Tanjiro golpeou o Sarrito, antes dele golpeá-lo. E aí a máscara do Sarrito cai e aparece a expressão, né, que o Sarrito ali estava. E o Tanjiro diz, né, que depois que ele venceu, o Sarrito sorriu. Foi um sorriso repleto de luto, porém alegria e um pouco de paz. E aí o Sarrito diz, né, que ele precisa vencer e contra aquela pessoa também. E aí quando o Tanjiro retornou a si, o Sarrito já havia ido embora. E a lâmina, né, que ele golpeou a máscara do Sarrito tinha cortado a rocha. E aí termina o 5º capítulo assim. O Tanjiro lutando com o Sarrito, depois de todo o treinamento que ele teve, né, todos os conselhos, dicas, e vamos dizer assim, um pouco de uma briga, né, entre o Sarrito e o Tanjiro ali, uma luta, e o Sarrito provocando o Tanjiro,
Então, depois de tudo isso, o Tanjiro finalmente consegue cortar a rocha. Só que aí tá, né, esses dois jovens que é um mistério, porque eles apareceram assim do nada. Tanto é que quando apareceu o jovem mascarado, que era o Sarrito ali, o Tanjiro se perguntou, né, que ele não sentia o cheiro, né, que como o Tanjiro ele tem esse olfato apurado, ele consegue sentir cheiro assim, de uma forma bem melhor que, né, uma pessoa comum. Ele não sentiu nada a respeito desses jovens, tanto do Sarrito. Não falou da garota, mas tudo leva a crer que também. E aí, enquanto ele estava ali recebendo o treinamento, continuando seu treinamento e melhorando com os conselhos dos dois, né? Ele, ao enfrentá-lo, o Sarrito ali no seu teste final, vamos dizer assim, ele vence o Sarrito, só que com o mesmo golpe que ele venceu o Sarrito, ele corta a rocha. E aí o Sarrito desaparece. Simplesmente desaparece. E aí termina o 5º capítulo. Então é bem incrível essa parte, né? Esse final ficou bem misterioso. O que será que aconteceu? Bom, para quem já leu o mangá sabe o que aconteceu, de que se trata. Mas para a gente que está lendo assim agora e não conhece nada da obra, fica um mistério, né? Por que disso ter acontecido? Então, a gente acompanhou aqui a história do Tanjiro, né, que estava ali passando por um treinamento, e esse teste era um teste final que o seu sensei, o seu professor, tinha passado para ele, e aí ele ia permitir que o Tanjiro seguisse lá para um teste da milícia dos matadores, que se o Tanjiro conseguisse, ele faria parte da milícia. E aí ele poderia caçar, né, os demônios e assim arranjar uma forma de curar Nezuko. Então a gente acompanha no próximo episódio aqui do Quill Podcast, o próximo capítulo, que seria o capítulo 6. Então muito obrigado a você que nos acompanhou aqui. Peço que, por favor, você curta a nossa página lá do Facebook, é Quill Podcast. Nos segue também lá no YouTube. Se inscreva, compartilha, curta se você gostar aqui do nosso conteúdo. Eu prometo que eu vou estar melhorando cada vez mais. Agradeço desde já, pois a gente faz aqui o programa, o podcast, tendo em vista que existem pessoas também que gostam, né, desse conteúdo que engloba ali anime, mangá e tal. E a gente quer compartilhar com vocês e debater a respeito dessas obras. E tem bastante obra legal, né, que é desse segmento que seria mangá e até animes também. Então eu conto com a participação de vocês. Então muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.